Deus é bom. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como é bom cultuar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou feliz que hoje quase toda a minha família está aqui, né? Pastor Raimundo, missionária Josélia, para quem não conhece, são os meus pais, estão aqui na frente, né? Pastor na Assembleia de Deus, Ministério das Missões para Cristo, né? Esse aqui começou eu vou trocar aqui, tá? Vou pegar o amarelo. Glória a Deus. E ali no fundo também está o meu cunhado, o Tito, e a Raíla também, né? Lá também da Assembleia de Deus, das Missões para Cristo. Como é que nós iremos receber eles? Glória a Deus. Tem mais alguém que está cooperando conosco aqui hoje? Não? Todos de casa. Ah, tá o pequeno aqui, ó. Lucas. É o Davi. Tá aqui também, quietinho ali. É o estilo dele, é assim mesmo, né? Que nem que tá puxando ele não. Glória a Deus pela vida dele. É? O netinho da diaconisa Edna e o presbítero Carlos. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos que Deus colocou em meu coração. 1 Coríntios, no capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 10. Os irmãos acharam? O versículo 14 diz assim na minha versão: Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso às pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. O versículo 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E o versículo 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos todos ler o versículo 31? Tem aqui. No 3. 1, 2, 3. Assim. Seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu esqueci também, tá o cantor aqui, os abençoados. É John, Júlio Damares e o Rafael. Glória a Deus pela vida de vocês, ajudou aqui a gente hoje. Já tiveram outras, já é de casa, né? Por isso que a gente já está meio que acostumado já. Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar, nós iremos falar durante alguns domingos sobre algo que parece distante, mas está perto. Idolatria. Esse texto de Coríntios é um texto riquíssimo, mas eu quero ser sucinto em minhas palavras, porque ainda iremos cear da mesa do Senhor. Deus abençoe. O que é idolatria? No dicionário da Almeida, a idolatria ela é resumida com adoração a ídolo. Adoração a ídolo. O pastor Tim Keller, pastor americano, uma vez ele escrevendo sobre ídolo, sobre idolatria, e ele disse uma frase que resume um pouco isso, que eu acho interessante. O coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração do humano é uma fábrica de ídolos.
E ele completa dizendo: um ídolo é tudo aquilo que passou do status de bom para crucial na sua vida. O coração do homem toma coisas boas, como carreira, sucesso, amor, bens materiais, até mesmo família, e faz delas seus bens, seus últimos bens. No coração, as diviniza como se fosse o centro de sua vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação se alcançarmos. No coração do homem, segundo o pastor, pelo que ele entendeu, é uma fábrica de ídolos. E ídolos, no resumo, é tudo aquilo que passou do status de bom para crucial. Ele era bom, mas agora é crucial. Ele completa dizendo que o homem toma todas as coisas, carreira, sucesso, família, e acaba divinando isso. Transforma isso em divino. Então veja você, idolatria é a adoração a ídolo. Ídolo, no resumo, é tudo aquilo que passou de bom para crucial. Você, de repente, você gosta muito, né, de algum bem material que você tem, né, de repente da sua carreira, da sua família, do seu sucesso. E isso é bom. Agora, quando isso passa para o status de crucial, sem aquilo você não vive. Sem aquilo você está perdido. Sem aquilo você entra em desespero, virou ídolo. Tudo aquilo que passa de bom para crucial vira um ídolo na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O que é um tesouro para você? O que é de valor para você? O que é crucial para você? Aí está o seu coração. Aí está o seu coração. As pessoas, elas tornam-se idólatras de si mesmas. As pessoas tornam-se adoradoras de si mesmas. Elas adoram o que ela tem. Elas adoram a sua família, elas adoram o seu carro, elas adoram os seus bens materiais, elas adoram o seu coração. Ela torna-se o centro de tudo que está se vivendo dentro do Evangelho. Ela tornou-se crucial tudo que ela vive menos o Cristo. Ela tornou-se crucial tudo que ela tem menos o Cristo. Então, quando você centraliza, quando você foca em todas as coisas em que você tem, e você, sem aquilo ali, você já viu um cristão desesperado porque ficou sem carro? Meu Deus, a minha vida está perdida. Eu estou desesperado. Já viu aquele que é tão viciado em Coca-Cola, em café, que ele entra em desespero? Ele entra em desespero: eu vou ficar mal, eu vou passar mal, porque aquilo tornou-se crucial na vida dele. Já viu uma pessoa que ela é dependente química, ela é dependente de drogas, ela é dependente de entorpecentes, aquilo virou crucial na vida dela. Ele está perdido, ele vende tudo que tem, ele vende até os seus parentes, ele vende a casa inteira, porque aquilo tornou-se crucial na vida dele. Ele virou um idólatra das químicas. Sem aquilo ele não vive, sem aquilo ele entra em desespero. Sem aquilo ele está perdido. Sabe aquelas pessoas em que elas se apegam tanto a outras pessoas que se ela se separar, ela se mata, porque a pessoa ficou crucial na vida dela. A pessoa virou crucial e sem ela ela morre, sem ela entra em desespero, sem ela se perde. E a gente vai afunilando e percebe o quão perto isso está da gente. A gente vai afunilando e percebe o quão perto isso está de nós. Dinheiro, fama, pessoas e até mesmo cultos. Se não tiver o da bênção, se não tiver o do mistério, ela não está bom.
Não basta Cristo, não basta o Senhor, não basta o Espírito Santo. Percebe isso? E nesse texto, Paulo, ele inicia trazendo as lembranças do que o povo viveu no Egito. E ele traz a lembrança de todo o risco que nós corremos em ser rejeitados por Deus. O povo lá no Egito, o povo quando saiu do Egito, eles tinham todas as vantagens possíveis. Eles tinham uma nuvem que os guiava, eles tinham maná que vinha do céu, eles tinham a água que saía de uma rocha. Percebe que não dá para não ser crente assim? Não tem como você se desviar desse jeito. Você está vendo a nuvem espiritual está te guiando. A água está saindo da rocha. De repente você fala, Deus, eu estou com fome. Ele manda maná para todo mundo plantar e comer. Percebe isso? E Paulo está dizendo, eles tinham todas essas vantagens, eles tinham todos esses prazeres, eles tinham o céu para eles, mas na primeira oportunidade, eles voltavam as suas costas para Deus. Uma vez Moisés foi orar no monte, demorou para voltar, e eles falaram, precisamos de um Deus. Juntaram todas os ouros, as joias que tinha, derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Para adorar. Como é que você precisa de um bezerro de ouro, sendo que tem uma nuvem espiritual te guiando? Como é que você precisa de um bezerro de ouro, sendo que tem maná caindo do céu? Como é que você precisa de um bezerro de ouro, sendo que Deus está provendo? Paulo está dizendo, olha, não façam como eles, porque eles foram rejeitados por Deus, porque eles tinham todas as vantagens possíveis para ser fiéis e decidiram ser infiéis. Percebe que quando Deus ele está num culto como esse, Deus provê, Deus abre a porta, Deus junta, Deus restaura a aliança, Deus dá, Deus abençoa, Deus mostra, eu estou contigo, Ele traz salvação, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Se outrora você estava dependente de uma doença, Ele te curou, Ele fez um milagre, Deus proveu, e na primeira oportunidade, vira as costas e começa a fazer deuses com as suas próprias mãos. Na primeira oportunidade, deixa de ser importante o que Deus fez e o que Deus faz, e começa a ser importante o que você quer, o que o seu ego quer, o que o teu coração quer, o que a tua mente quer. Quando você dependia de Deus, era muito importante, era especial, era extraordinário, porque você viu Deus fazendo, você viu Deus realizando, você viu Deus fazendo milagre, mas de repente subiu no seu coração aquele desejo de pecar, aquele desejo, olha, eu queria tanto aquilo, você começa a virar o centro de tudo que nós estamos vivendo e deixando aquele que está fazendo milagres de lado. Paulo vai dizer que eles comiam do maná e bebiam da água da pedra espiritual. E eles diziam que essa pedra espiritual, ele dizia que essa pedra espiritual o seguia. E ele completa dizendo que essa pedra é o próprio Cristo. Eu posso espiritualizar um pouco e imaginar que durante todo o deserto eles tinham água fresca. Deus não proveu só uma vez porque eles tinham que ficar muito tempo no deserto. Mas o tempo todo tinha água fresca de uma rocha. E Paulo disse, essa rocha é Cristo. Glória a Deus. Lucas vai dizer no capítulo 17 que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Sabe o que é a pedra angular? Naquela época eles
não tinha toda a tecnologia que tem hoje para se fazer uma construção. Então, toda a construção partia de uma pedra angular. Era uma pedra grande que eles colocavam no ponto de partida da construção. Então, eles se apoiavam a parede da diagonal, da frente, nessa pedra angular, que ficava no canto. Era a pedra de sustento das construções antigas. Então, nada se começava a construir sem a pedra angular. Nada se começava a fazer sem a pedra. Se você começasse uma obra sem a pedra angular, ela iria cair. Uma hora ou outra ia desmoronar. Uma hora ou outra ia cair, né? Mas com a pedra angular podia ter certeza. Ia ficar de pé. Você pode visitar várias cidades no Brasil que tem história das antigas. Até mesmo você, de repente, Deus te dá a oportunidade de ir para Israel. Você vai ver prédios antigos com mais de 100 anos de pé. Aí você fala, mas como é possível? Não tinha tecnologia. Eles tinham a pedra angular. Não caía. Os salmistas vão dizer lá no capítulo 18 que Jesus, que Cristo é a pedra, é a rocha rejeitada e que se tornou a pedra angular. Ele é a pedra angular. Os espirituais já entenderam. Sem a pedra angular, desmoronou. Sem a pedra angular, cai. Sem a pedra angular, despedaça. Você pode iniciar a construção sem a pedra angular. Você pode construir a sua família sem a pedra angular, os seus projetos sem a pedra angular, os teus sonhos sem a pedra angular. Mas, meu irmão, no primeiro vendaval vai cair, sabe por quê? Porque não tem o sustento, não tem a pedra angular, não tem aquele que te segura, sabe por quê? Porque ele é o Cristo que é o centro, e quando nós estamos firmados nele, pode vir a tempestade que for, nós podemos até estar fraco, mas a pedra angular segura. Podemos até estar mal feitos, mas a pedra angular segura. A parede pode até estar torta, mas a pedra angular segura. Paulo vai dizer, ele é a rocha rejeitada. Por quê? Porque ele era a rocha que estava provendo água, que estava satisfazendo a sede, que estava alimentando o povo no deserto. Mas eles viraram as costas para a pedra angular, para aquele que estava provendo, e Deus o rejeitaram também. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é o Cristo, que por mais que estejamos no deserto, ele está lá provendo água para nós. Por mais que estejamos nas provações, ele está lá provendo o maná do céu. Por mais que estejamos debaixo de um sol de 50 graus, a rocha sempre vai estar lá, dizendo, filho, beba um pouco de água para você suportar, beba um pouco de água para você aguentar. Percebe que eu não estou pregando aqui que ele vai te tirar do deserto, que ele vai te eliminar dessa prova e que vai te colocar de uma hora para outra em Nova York, conhecendo Disney, conhecendo Mickey. Não, eu estou dizendo aqui que ele vai te sustentar no deserto, que por mais que seja no deserto, a pedra angular vai estar lá, sustentando, trazendo água e refrigeração. E Paulo está dizendo, não sejas como eles, não se esqueça. Repita comigo, não se esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Paulo estava dizendo, não esqueça que os seus pais sobreviveram num deserto. Não foi por causa do bezerro de ouro. Não foi por causa da sua idolatria. Foi porque a pedra angular estava lá com eles. Foi porque a rocha sustentou eles no deserto. E, meu irmão, você não consegue nada. Você não consegue nada, meu irmão. Você com as suas próprias forças não consegue nada. Ele é o nosso sustento.
Ele é o centro, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Não se orgulhe porque você cantou bem, não se orgulhe porque você foi um ótimo líder, não se orgulhe porque você é um baita de um obreiro, não. Estamos fazendo apenas algumas coisas. Ele é a pedra angular, Ele é o centro, é Ele. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Se não fosse por Ele, essa ceia não acontecia. Essa mesa aqui está exposta para nos lembrar dele e não nós. Os israelitas tiveram inúmeras vantagens, mas decidiram colocar o seu coração em outras coisas. E ele vai dizer mais para frente que, no versículo 13, num resumo para nós passarmos pelo teste de Deus. Aí você de repente me pergunta, mas Amilson, Deus testa as pessoas? Deus testa as pessoas. Uns exemplos a gente pode dizer, só de falar Jó você já se lembra de teste. Né? Jesus no deserto, passando por uma tentação. Mas é interessante que se nós lermos o versículo 13, ele vai dizer assim, Paulo: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Ele não vai te testar além do que as suas forças podem resistir. Então você aguenta, meu irmão. Você aguenta. Está passando pela aprovação, está passando pelo teste de Deus. Aí de repente você está dizendo, eu não aguento mais. E Deus está dizendo, filho, eu não te testo acima do que as suas forças podem aguentar. Eu te conheço, eu sei qual que é o seu limite. E os testes de Deus são todos centralizados em uma única coisa nesse texto: na idolatria. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quem é o seu ídolo? Meu irmão, se você veio para esse culto para buscar o teu carro novo, sinto lhe informar, mas o teu Deus não é o Senhor Jesus Cristo. Se você veio para esse culto para conseguir um emprego novo, meu irmão, o culto não está centralizado em Cristo, está centralizado no que você quer. Se você veio orar, veio buscar mais dinheiro para você conseguir reformar a tua casa, o teu culto não está centralizado em Cristo. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, porque Deus faz. Deus transforma, Deus abençoa, Ele abre porta onde não tem. Mas para quem é seu culto? Para o que é o seu culto? Os meus pais estão aqui, é interessante até falar sobre isso. Há 20 anos atrás, há um pouco mais de 20 anos atrás, o meu pai, pastor Raimundo, dirigiu uma igreja lá no Serraria, né? na rua Júpiter. Né? E aí eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos. E aí ele falou para mim, você vai pregar? Eu falei, vamos pregar. E aí eu orei, jejuei, li a Bíblia. Sabe, a primeira vez que você vai pregar é a vez que mais você lê a Bíblia, sabe? A primeira vez você lê a Bíblia toda, você treme, é assim. Mas eu me lembro que nós, na época só tinha a Rayane não pôde estar aqui hoje, está enfermo. Na época só tinha a Rayane e eu, né? A Rayane e eu, né? E nós passávamos por uma prova
bexiga, era uma prova tremenda. E eu lembro que às vezes a igreja lotada, a igreja repleta, no meio de uma comunidade, né? Os únicos que não era ex alguma coisa eram meus pais e eu, e a Rayane. Os demais era tudo ex alguma coisa, né? Ex-drogado, né? Era ex alguma coisa. Ex-cachaça. Ah, meu pai também era ex-cachaceiro. Então era só eu e a Rayane que se livrava, né? Não, minha mãe também era ex. Era aprovação na época. Não era crente. Ainda bem que Jesus encontrou eles. Eles encontraram Jesus, né? E eu lembro que a gente passava por uma prova tremenda. E era aquela semana que não tinha nada em casa. Nada, não tinha comida, não tinha nada. Não tinha nada. Mas nós somos tão acostumados em viver o Evangelho, em viver Cristo, que por mais que não tinha nada, a Rayane se trancava dentro do quarto para ensaiar os hinos que iria ensaiar com os jovens no final de semana. Eu me trancava no outro para ler a Bíblia porque eu ia pregar. A minha mãe ficava cantando na sala porque as irmãs iam cantar. E meu pai estava evangelizando lá na rua. Aí você pensa, poxa vida, mas não tinha nada em casa, era para a gente estar em desespero. Hã? Era para estar em desespero. Aí chegava o culto, Tiago, lá estava a gente. Eu pregando, Rayane cantando, as irmãs cantando, aquele mistério, o povo se convertendo. Na outra semana Deus abençoava. E trazia aquele alimento, o armário estava cheio, dinheiro no bolso. E o que a gente ia fazer? A Rayane se trancava no quarto para ensaiar, eu ia ler a Bíblia, meu pai e minha mãe ia cantar. Porque para a gente era indiferente ter ou não ter. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, meu irmão, Ele continua sendo Deus. Porque o meu culto não está centralizado no meu eu. O meu culto não está centralizado em mim, não depende de mim, não é para conquistar algo para mim, tudo é para Ele, tudo é por Ele, e sem Ele nada disso aqui me importa. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque o nosso culto não é um culto para homens, não é um culto para mulheres, não depende de homens, não depende de mulheres. O nosso culto é para aquele que era, para aquele que vai e para aquele que há de vir buscar a tua igreja. Quando nós tiramos o nosso ego do centro, quando nós tiramos a idolatria de nós mesmos, paramos de adorar as nossas próprias vontades, o nosso próprio querer, nada disso mais importa. O que importa é a presença de Deus em nossas vidas. Pode não ter dinheiro, pode não ter emprego, pode não ter o carro do ano, mas Cristo está lá. Cristo continua sendo o centro, Cristo continua sendo a pedra angular, Ele ainda continua sendo o sustento. Ah, meu irmão, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Ele é a pedra angular, não tem homens, não tem palavras que nos afaste de Deus, não tem pessoas que nos afaste de Deus, não tem provações que nos afaste de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o centro, porque Ele é a pedra angular, porque Ele é o objetivo, e nada mais importa quando Ele é o centro. Aleluia. Aleluia. Você já... Jantar é uma coisa que crente gosta, né? Jantar à mesa, né? Comida. A confraternização da igreja foi fantástica. Que quem não veio deixou de ganhar. Né? Ou comida boa. E a melhor coisa é você sentar na mesa para comer com as pessoas. E melhor ainda é quando você vai comer com pessoas que você gosta. Né? E aí rola aquela conversa, aquele bate-papo, a comida boa. Fica melhor ainda quando a mãe ou a avó cozinha. Né? Que aí você fala, agora a comida vai sair. Né? Só fica ruim quando a filha ou a sobrinha inventa de cozinhar. Né?
Brincadeira, irmãos, brincadeira. Eu sei que as meninas aqui cozinham bem. A melhor coisa é você comer em uma mesa boa. Agora, você já sentou para comer numa mesa suja? Uma mesa suja? Já foi em um restaurante que tinha até cachorro dentro? Já foi? Já foi? O copo de água lá tinha a marca de batom de outras pessoas? Não vomita não, irmão. É só um exemplo só. Já foi? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós não podemos ceiar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou um ou outro. E o que seria a mesa dos demônios aqui nesse caso? Nesse contexto ele está falando sobre a idolatria. Algumas pessoas estavam construindo ídolos com as suas próprias mãos e servindo a eles, dando comida a eles. Tudo que é construído por nós, torna-se um ídolo, torna-se uma idolatria. E quando você ainda adora sobre essa construção, você torna-se um idólatra, né? Alguns vão dizer que a adoração é a apropriação daquilo que você adora. Por isso que nós somos conhecidos como pequeno Cristos, né? Porque se você segue a Cristo, você torna-se um pequeno Cristo. Você adora a Cristo, então você torna-se um pequeno Cristo. Agora, quando você adora outra coisa, você torna-se aquela adoração, né? Você torna-se aquela adoração. Já viu uma febre na época em que o Neymar jogava aqui no Brasil? Você via vários Neymar na rua, né? Aqueles moecano, cabelo colorido, vários, né? Se a menina lança uma roupa da moda, você vai ver várias dela, né? Porque segue, quer ser igual, quer. Então a adoração, você torna-se a apropriação daquilo que você está adorando. E ele está dizendo aqui, vocês não podem comer da mesa dos demônios e depois comer da mesa do Senhor. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. No resumo, essa mesa ela está servida com ego, com orgulho. Você é o centro dessa mesa. Ela tem impureza, tem mentira, tem vaidade. Quando você se alimenta da mesa do demônio, você vira o centro. Os cultos são apenas tentativas de conseguir algo para si. São apenas tentativas de conseguir status, fama, dinheiro. Tem de tudo nessa mesa, menos Deus. Tem de tudo nessa mesa, menos Deus. Você, de repente, pode até ceiar da mesa do Senhor. Mas onde está o teu coração, é aí que está a sua ceia. De repente, você quer mostrar para as pessoas que você comeu e bebeu do pão e do vinho, mas o seu coração está na mesa dos demônios. O seu coração está na idolatria desse mundo. O seu coração está nas coisas desse mundo. Nós precisamos descentralizar o nosso coração das coisas que é do mundo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter sucesso, não, meu irmão. Em nome de Jesus você vai ter sucesso financeiro, você vai ter sucesso na sua família, você vai conseguir conquistar grandes coisas. Mas onde está o teu coração? Onde está o seu coração? Jó era o camarada mais rico que se tinha. Jó era um camarada riquíssimo, ele tinha os mais belos filhos, ele tinha comida, ele tinha alimento, ele tinha a fazenda maior. O diabo tirou tudo que ele tinha, tirou tudo, ele quase perdeu a fé, mas ele continuou lá de pé, porque Deus era o centro. Daniel foi levado a cativeiro para a Babilônia.
E quando ele chegou lá, o rei falou para ele, para os seus mordomos, para servir do mesmo manjar que ele comia para Daniel, porque ele foi com eles, ele foi com a cara deles, achou eles bonitinhos, achou eles inteligentes. Mas só que Daniel decidiu dizer para o rei que ele decidiu não se alimentar e não se contaminar com os mesmos manjares que o rei comia. Ele decidiu, ele falou para os mordomos: olha, diga para o rei que eu decidi não me contaminar. Ah, mas é o rei que está servindo. Ah, mas só que é os príncipes que comem. É o rei, é status, é fama. Daniel, não. Eu não quero comer os mesmos manjares que o rei come. Percebe isso? É uma decisão. É uma decisão sua em abandonar os prazeres do seu próprio ego. Aquilo que te satisfaz, aqueles prazeres do mundo. Seja qualquer eles. Seja dinheiro, seja fama, seja status. É uma decisão sua abandonar eles e decidir que Cristo vai ser o centro de tudo. É uma decisão sua abandonar tudo isso e decidir que Ele será o centro, que Ele será a pedra angular da sua casa. É uma decisão sua decidir que Ele será a pedra angular do teu casamento. É uma decisão sua decidir que Ele será a pedra angular da tua casa, onde você trabalha, no teu bairro. É uma decisão sua decidir que Ele é a pedra angular. Porque quando Ele é a pedra angular, nós entendemos que nós não somos o centro. Que Ele é o centro. Que Ele é o que importa na verdade. Nós entendemos, meu irmão, que quando Ele é a pedra angular, nós começamos a aprender que o próximo é importante. Que os irmãos são importantes. Que o teu amigo é importante. Percebe que quando você é o centro, quando você é o idólatra de si mesmo, você é o centro de tudo. Você não percebe o seu irmão. Você não percebe o teu esposo, você não percebe a tua esposa, você não percebe os seus filhos, porque o que importa é você estar feliz, o que importa é você estar sorrindo, o que importa é você estar bem. Mas quando Ele é o centro, quando Ele é a pedra angular, nós começamos a perceber as pessoas, nós começamos a olhar o irmão que precisa, nós começamos a abraçar aquele que chora, nós começamos a perceber o marido que está afastado, o filho que está nas drogas, porque Ele é o centro. E quando Ele é o centro, Ele nos faz perceber família, Ele nos faz perceber irmãos. Nós pregamos aqui sobre Cristo ser o centro, porque a igreja é baseada numa família, a igreja é baseada em pessoas, a igreja é baseada em um corpo não tem como um corpo ser individual. Se a mão for individualista, quando o coração pedir para pegar uma água, ela não vai querer pegar. Por quê? Porque ela é individualista, ela só pensa nela mesma. Não, o copo está todo molhado, eu não quero sujar eu mesmo. Mas quando você tem Cristo como centro, a mão, ela torna-se parte do corpo, e ela vai dizer: coração, tu precisa de água, deixa eu pegar um pouco de água aqui para você. Corpo, você precisa ir. Os pés falam: não, deixa que eu te levo. Sabe por quê? Porque Cristo nos torna família, Cristo nos faz perceber os nossos irmãos, Cristo nos une. Mas isso tem um preço, meu irmão. Eu estou concluindo. Isso tem um preço. Daniel, ele foi exaltado por causa da sua fidelidade. Isso causou inveja nas outras pessoas. Isso causou inveja nas outras pessoas. E eu vou pedir para o tecladista me ajudar aqui, puder me ajudar. Daniel causou inveja nas outras pessoas e eles ficaram tentando procurar algo para derrubar ele, algo para fazê-lo cair. E eles disseram: esse camarada não tem erro nenhum.
Esse camarada não erra, ele faz tudo certo, ele faz o trabalho certo, ele está aqui, ele serve o rei, ele limpa a casa, ele faz tudo certo. E o que nós podemos atingir? E eles disseram, vamos atingir a fé dele. E fizeram uma proposta para que se adorasse a outro Deus durante um período de tempo, ele se teria que ser jogado na cova dos leões. E quando o rei aceitou essa proposta e viram que Daniel continuou adorando o seu Deus, que apesar da ameaça, apesar do que o adversário estava dizendo, apesar que o adversário estava dizendo, olha, se você continuar, você vai morrer, se você continuar, você vai ser jogado na cova dos leões, se você continuar, você vai perecer, se você não adorar outros deuses, você vai cair, se você não adorar outros deuses, você vai perecer. Apesar de todas as ameaças, pastor, apesar de todas as ameaças, Varjão, Daniel decidiu colocar os seus joelhos no chão e adorar a Deus, porque independente da ameaça, independente dos manjares do rei, Cristo era a pedra angular, Deus era a pedra angular. Ele sabia que se ele fosse jogado na cova dos leões, e que se ele perecesse ali, ele encontraria com Deus. Ele sabia que por mais que ele não se entregasse, que ele morresse, ele jamais seria infiel. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o teu adversário vai te ameaçar, o inimigo vai te tentar, ele vai fazer você centralizar o seu próprio ego, ele vai fazer você centralizar a sua própria vaidade, ele vai trazer à tona as lembranças do passado, ele vai tentar fazer você cair, ele vai tentar fazer você pecar, ele vai te fazer lembrar, falando, você lembra disso como era bom, volta a fazer, mas a decisão será sua, porque ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder sobre o teu corpo, ele não tem poder sobre a tua mente. A decisão será sua. Ele está colocando os prazeres do mundo na mesa. Meu Deus. Ele está colocando os prazeres do mundo na mesa. Está dizendo, sirva-se. E Deus está dizendo para você, a decisão é sua. A decisão é sua. Ninguém obrigou Eva a pegar daquele fruto na árvore. A serpente veio e falou, pega. Se ela quisesse, ela teria dito, não. Percebe? Se ela quisesse, ela teria dito, não quero. Mas ela decidiu pegar. Eu não estou dizendo que o inimigo vai desistir, não. Eu estou dizendo que todos os dias ele vai ficar batendo na tua porta. Todos os dias ele vai dizendo para você, olha, a mesa está servida. Mas só que se você olhar dentro da tua casa, a mesa espiritual também está lá. E Deus está dizendo para você, filho, a mesa aqui também está servida. E na mesa de Deus tem sabedoria, tem graça, na mesa de Deus tem verdade, na mesa de Deus tem unção, na mesa de Deus tem graça. Sirva-se, a decisão é sua.